Repare bem, mas repare bem. Deus pediu a Jesus Cristo a vida dele, entendeu? Jesus Cristo pediu ao Pai, numa angústia de incompreensão, né? Afasta de mim Esse esse cálice. cálice. Mas o Pai não afastou. E o Cristo então falou assim, que seja feita a sua vontade. E no final, na cruz, ele falou, está consumado. Quer dizer, eu vou dar a minha vida porque meu Pai me pediu. Eu pergunto aos religiosos cristãos, em que a morte de Jesus salva a humanidade? E ninguém consegue me responder. Todos vêm com umas explicações muito loucas. O que salva a humanidade é a vida de Jesus, não a morte de Jesus. Mas se a gente pensar que é a morte de Jesus que salva a humanidade, nós vamos sempre eleger um pai como o pai foi para Jesus, um pai que vai nos pedir a nossa vida. Então é preciso ter uma nova compreensão do cristianismo para livrar o povo brasileiro desse masoquismo, que é um masoquismo de origem cristã muito profundo, mas de um cristianismo que eu reputo equivocado. Jesus perdeu quando morreu. Ele não ganhou. A humanidade perdeu. Se Jesus não tivesse sido assassinado pelos romanos e pela aristocracia religiosa judaica, a humanidade talvez conhecesse uma obra muito mais interessante de Jesus do que a que ficou. Então isso é uma derrota, não é uma vitória. Entender a morte de Jesus como uma vitória faz com que o povo deseje permanentemente um carrasco, entendeu? E não um homem feliz. Há uma reflexão importante nisso, porque a religiosidade no Brasil, mas na humanidade é sempre, mas no Brasil especialmente, tem um fundo de base construtiva da filosofia do status quo brasileiro central. Exato. Você tem nenhuma dúvida disso. Ou seja, senhores líderes religiosos, também está consigo a tarefa de iluminar o nosso povo para a mudança. É preciso, se você me desculpe falar isso, é porque é uma coisa muito importante para mim. É preciso recuperar Jesus Cristo. Entendeu? Como exemplo, sem dúvida. Jesus Cristo é uma pessoa muito importante para a humanidade, para ele ser tratado com essa mediocridade, com esse abuso que ele está sendo. Eu falei aqui uma sensação poética que eu tenho da compreensão da religiosidade. Não acho que é a única, nem é a melhor. É uma intuição. Por que o povo brasileiro elege uma analogia a um pai de Cristo, que é um pai que pede a ele a vida para salvar a vida dos outros. E eu pergunto, de que maneira o holocausto de Jesus Cristo salva o pecado dos outros? Por que isso faz dele um cordeiro que livra o pecado de todo mundo? Não é verdade, continuou todo mundo pecando, não livrou o pecado de ninguém. A vida dele é que é o exemplo e não a morte. Então esse é o apelo que eu faço a quem é cristão. Se mire na vida e não na morte dele, não na ressurreição, mas nos exemplos dados em vida, que são exemplos de quê? De tolerância, de compreensão, de perplexidade, de instigação intelectual. São exemplos muito, muito interessantes.